Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente tem em mãos um estudo de caso do mundo real que é simplesmente fascinante. É aquele cenário perfeito onde a teoria acadêmica rigorosa entra em cena para resolver um problema prático no chão de fábrica que estava custando muito caro. Uma das coisas mais legais da engenharia de produção é exatamente isso: ver como um ajuste super sutil, feito no papel e baseado em dados, consegue gerar uma transformação gigantesca e lucrativa na prática. Então, bora dissecar como isso aconteceu passo a passo. Bom, para a gente não perder tempo, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem rápidos: introdução e equipe Univesp, o desafio da ociosidade, os fundamentos e metodologia, a solução otimizada e, para fechar, os resultados e o impacto produtivo. Legal, começando então pela seção 1, introdução e equipe Univesp, aquela união perfeita entre engenharia e a administração. Essa análise é baseada em um projeto integrador sensacional desenvolvido lá na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. O grande foco da galera foi retomar os resultados financeiros de uma empresa simplesmente atacando o tempo de máquina parada. E olha, todo o mérito desse trabalho cirúrgico vai para uma equipe de estudantes muito dedicada. Quero até fazer questão de citar o nome de todo mundo aqui: Adão Carlos Juliana, Aline Gisele Silva Porto, Bianca Gonçalves Domingues, Cássio Alessandro Romano, Dário Dabê da Silva Primo, João Vitor Gonçalves da Rocha, Rafael Denis Ribeiro Simeão e a Yasmin Catibe de Lima. Um timaço focado em usar inteligência técnica para gerar valor na veia. Avançando para a parte 2, o desafio da ociosidade. Aquele inimigo que a gente não vê, mas que devora os lucros no chão de fábrica. Imagina o segundo cenário. A gente está analisando o ambiente operacional de uma pequena indústria lá em Batatais, no interior paulista. O turno de trabalho diário deles é longo, viu? Começa às 5 da matina e vai até às 6h18 da tarde. A estrutura física contava com 3 máquinas produtivas e uma equipe de 4 operadores. Pensa comigo. Quando você olha para os números brutos, 4 pessoas para operar 3 máquinas, parece que tem uma folga estrutural super segura, né? Aparentemente, mão de obra era o que não faltava por lá. Mas na vida real, o jogo é outro. A equipe foi observar presencialmente e descobriu que aquela conta inicial que parecia perfeita escondia uma falha logística pesada. Sabe qual era o problema? Uma descoordenação total nos horários das pausas e de almoço do pessoal. O efeito prático dessa bagunça era de cortar o coração de qualquer gestor. Você tinha um maquinário impecável, perfeitamente funcional, que ficava simplesmente parado, sem ninguém disponível para manter a produção rodando em várias janelas do dia. Então, o conceito central que a gente bate de frente aqui é a tal da ociosidade parcial. Não estamos falando de uma máquina que quebrou e está aguardando o mecânico. De jeito nenhum. É aquele estado onde o equipamento está ali 100% disponível, mas inoperante unicamente porque a escala humana foi mal organizada e, na lógica implacável da indústria, equipamentos parados não absorvem custo fixo. Isso gera perdas financeiras enormes e derruba severamente as metas de peças produzidas. Bom, vamos entender a ciência por trás de tudo isso na nossa seção 3, Fundamentos e Metodologia. Para resolver isso sem achismos, a gente precisa dominar 2 conceitos essenciais da engenharia de produção. O primeiro é a capacidade produtiva, que basicamente é o limite máximo, o teto absoluto que aquela fábrica conseguiria produzir. O segundo é o balanceamento de linha. Você pode comparar isso a afinar uma orquestra. Significa distribuir as cargas de trabalho de um jeito tão equilibrado que o fluxo de peças seja contínuo, não tem gargalo, não tem fila, a música simplesmente não para. Com essa base técnica afiada, o grupo da Univesp arregaçou as mangas e seguiu 3 passos lógicos super pautados em dados. Passo 1. Ouvir e interpretar a realidade ali no chão de fábrica, para mapear essa ociosidade. Passo 2. Criar e prototipar. Aqueles usaram a inteligência dos dados para desenhar uma organização de jornada completamente nova. E, finalmente, o passo 3. Implementar e testar esse protótipo na vida real, trabalhando lado a lado com a gestão da empresa. E aí a gente entra na parte mais legal, a seção 4, a solução otimizada, o tal do revezamento de escala inteligente. A grande sacada logística que resolveu o problema foi uma nova tabela de escalonamento. Dá para ver claramente a engenhosidade quando a gente analisa como eles distribuíram rigorosamente os almoços no meio do expediente. Funciona assim: o Rodrigo sai às 10 horas e volta às 11h30, liberando o Nicolas. Depois, lá para 1 da tarde, é a vez do Lucas entrar em pausa. E por fim, o Vandrei vai almoçar às 2h30. É matemática pura, pessoal. Em qualquer instante desse longo período central, sempre vão existir exatamente 3 operadores focados e perfeitamente disponíveis para manter as 3 máquinas rodando ao mesmo tempo.
Tem até uma observação nas conclusões do projeto que resume isso brilhantemente. São as 3 máquinas que vão estar sempre operando, sempre um operador cobrindo o almoço. É de uma elegância tremenda, né? É aplicar aquele conceito de balanceamento que a gente viu, transformando a descoordenação que rasgava dinheiro em uma operação fluida. E o melhor, atende a toda a legislação trabalhista enquanto extrai o máximo da estrutura que já existia. Então vamos ver no que isso deu na seção 5, resultados e impacto produtivo. São os números cravando o valor da teoria. Olha o salto quantitativo que formidável. Com esse novo modelo, a estimativa diária foi para incríveis 3.456 peças. Só de eliminar aquela ociosidade inútil no período da tarde, o chão de fábrica passou a rodar com as 3 máquinas simultâneas por quase 12 horas seguidas. Eles bateram de frente com o teto da capacidade produtiva instalada. E sabe o que é mais sensacional? Fizeram tudo isso sem colocar a mão no bolso para comprar equipamento novo e sem contratar mais ninguém. E se a gente traduzir todo esse volume de peças para a receita financeira, para o dinheiro no bolso da empresa, a coisa fica ainda melhor. A projeção salta para uma injeção de mais de R$ 41.817 por mês, isso contando aí um mês base de 22 dias úteis. Essa é a prova financeira irrefutável do poder transformador que o rigor acadêmico tem quando a gente observa, mede e ajusta com precisão as engrenagens da indústria. Para a gente fechar nossa reflexão de hoje, será que a sua empresa também não está escondendo lucros numa ociosidade invisível? Como a gente viu nesse projeto incrível dos alunos da Univesp, muitas vezes o verdadeiro motor do crescimento não é gastar milhões em infraestrutura, mas sim usar inteligência, dados e muita técnica para organizar melhor a rotina que já está lá. Muito obrigada por acompanhar mais esse estudo com a gente. Continuem sempre questionando o que parece óbvio e até a nossa próxima análise.